E aí galera, tudo bem com vocês? Voltei hoje, eu tô com uma palavra especial para os jovens, é rapidinho, sei que vai te fazer bem, 5 minutinhos do seu tempo, você pode marcar aí, tá? O que eu quero compartilhar com você se encontra na primeira epístola que o apóstolo João escreveu, no capítulo 2, do versículo 12 ao 14, vai dizer assim, olha: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É curioso que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento, ele direciona a palavra dele para 3 grupos de pessoas na igreja: para os filhinhos, para os pais e para os jovens. Para os filhinhos, somos todos nós, não é um grupo específico, somos todos nós que, como um rebanho da fé, e ele, como um pastor que cuidava das ovelhas, dava as suas instruções. E o que ele queria que todos nós soubéssemos, não só um grupo de pessoas, que pelo nome de Jesus, os nossos pecados são perdoados. A confirmação disso está na própria carta de João, no capítulo 1, versículo 9, quando ele fala assim, olha: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O segundo grupo que ele se direciona é os pais. E ele fala dos pais que não é um pai qualquer, não é um pai no sentido generalizado da palavra, são pais que conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, pais que conhecem o pai, que tem relacionamento com o pai. E nada melhor do que um pai que já conhece a Cristo instruir o filho, até porque para o pai instruir o filho no caminho que deve andar, é bom ele conhecer a Cristo para que ele dê um suporte para o filho. Não que seja necessário um pai ser cristão ou ter a mesma fé, na mesma intensidade, para que um jovem seja firme. Mas que isso ajuda, isso não tem dúvida nenhuma. Mas o que eu achei curioso é que quando ele se refere aos jovens, ele fala dos jovens 2 vezes e ele dá um atributo diferente dos outros grupos. Primeiro ele fala dos jovens 2 vezes, no versículo 3 e no 14. No 13 ele fala, venceste o maligno, e no 14 ele confirma que os jovens venceram o maligno. O que me despertou a pergunta, por que ele repetiu isso 2 vezes? Talvez pela importância dos jovens saberem que venceram o maligno. E por que ele diz que os jovens venceram o maligno, não os pais e não os filhinhos? É aqui que eu quero falar para você rapidamente sobre 3 coisas que o jovem tem, que os demais grupos não têm. Isso eu tenho certeza. Existem outras coisas, mas eu vou citar apenas 3. Primeira coisa que um jovem tem, força. A capacidade que o jovem tem, esse vigor, essa saúde que o jovem tem é incomparável, é descomunal. Um jovem, ele corre, ele dança, ele sobe, ele desce, ele pula, ele grita, ele vai a festas, vai a eventos, vai na praia, e vai a retiro, e vai para lá e vem para cá, e vai para aniversário, está sempre correndo, está sempre indo na pizzaria, vai para lá e volta para cá, e parece que é uma fonte inesgotável de energia. E por que você acha que o alistamento militar para os jovens entre 17 e 18 anos? Porque é a fase em que o jovem está no seu vigor, está no despertar de uma força muito grande. Então, se tem uma coisa que o jovem tem, é força. A outra coisa que um jovem tem, que é muito importante, é a capacidade de aprendizado. Um jovem tem uma absorção mental terrível. Ele tem a capacidade de aprender muito rápido nessa fase, né? O normal é que um jovem nessa idade, quando ele está sendo jovem mesmo, época de estudo, é quando ele absorve mais conhecimento, a formação do caráter, tudo aquilo, o decidir dele, o planejar, está tudo no meado dessa idade, essa coisa de jovem. Então o jovem tem força, capacidade e facilidade para aprender. E a terceira coisa que o jovem tem, que os outros não têm, não na mesma intensidade, é tempo. O jovem tem uma disponibilidade de tempo descomunal comparado com os outros. Um jovem não tem que, por obrigação, trabalhar para sustentar uma família, não tem que cuidar de um marido ou de uma esposa, ou cuidar de filhos, ou ter que levar comida para casa, tem aquelas diversas obrigações, aquelas contas para pagar. Um jovem não tem isso. Um jovem, pelo fato do jovem ser tão desocupado, ele tem tempo para ir para a praia, tem tempo para ir para a festa, tem tempo para gastar tempo. O jovem ele tem mais tempo para ficar desocupado do que tempo ocupado. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: João está falando que existem jovens que venceram o maligno. Mas que jovens são esses? São jovens que pegaram tudo isso, e a Bíblia fala que eles não venceram o maligno só com a força, só com a capacidade de aprender e só com o seu tempo.
Até porque a gente vê que tem muitos jovens lá fora que depositam sua força, sua capacidade de aprender, seu tempo nas coisas malignas. Eles se deleitam no pecado. E quando eu falo do maligno, eu estou falando de tudo aquilo que é ruim. O ódio, o rancor, o assassinato, o suicídio, as drogas, o vício, a pornografia. Tudo isso que é destrutivo para o jovem, a gente vê lá fora. O que ele diz que o jovem tem, que vence o maligno, além dessas coisas, além de ser jovem, é ter a palavra dentro de si. Ele fala assim: jovens, sois fortes, a palavra de Deus está em vós. Quando a palavra de Deus está dentro de um jovem, quando ele vive a palavra de Deus, ele junta a palavra com a força, com a capacidade de aprender o tempo e deposita isso como um combustível, ele se torna uma bomba na mão de Deus. Então, jovem, a proposta que eu quero te fazer hoje é: não deposite tudo isso que Deus te deu, o seu tempo, a sua capacidade de aprender e a sua força nas coisas do mundo. Deposita tudo isso na mão de Deus, porque não é pelo muito orar, não é pela força que você tem, mas é pelo viver e pelo praticar a palavra. Um jovem deve ler a palavra, um jovem deve crer na palavra, um jovem deve praticar a palavra. Assim, eu tenho certeza absoluta que eu e você venceremos o maligno. Nós somos fortes em Cristo. Creia nisso, Deus te abençoe, em nome de Jesus.